Gênesis capítulo 3, versículo 17. Quem está comigo? Gênesis capítulo 3, versículo 17. Na semana passada, nós falamos um pouco acerca da consequência, né, ou da condenação da mulher após o pecado e também da serpente. Ali na consequência da mulher após a desobediência, nós até entramos um pouco mais a fundo na questão do relacionamento, da constituição familiar, como que é a luz da nova aliança ou da palavra de Deus, que a família precisa ser estabelecida para que nós tenhamos um lar em comunhão, onde todo mundo caminha lado a lado e assim a gente possa formar família, gerar família a partir da perspectiva de Deus. Amém? Então ali nós falamos acerca dos papéis do homem e da mulher, nós comentamos alguma coisa, aonde os dois têm a mulher saiu do lado do homem, porque eles estão em pé de igualdade no sentido da importância para Deus, e a mulher agora a partir da queda tem o seu corpo como com o domínio do marido, né? Que o desejo da mulher é para o marido e o marido a dominará. Antes da gente entrar na consequência do Adão, na consequência do homem, após a queda, após o pecado, eu quero deixar um último versículo que eu acho que eu esqueci de citar na semana passada, que é Gálatas capítulo 3. Qual que era a pergunta? Como que multiplica do zero, né? Quem está comigo? Gálatas capítulo 3. Então aqui é só para a gente concluir o que nós vimos na semana passada acerca do papel do homem e da mulher, essa questão do domínio. Nós precisamos compreender também que ali é uma consequência pós-pecado. Então aqui em Gálatas o apóstolo Paulo está falando com a igreja, com os salvos, que é o quê? Aqueles que foram perdoados seus pecados. Então a gente precisa entender que o evangelho, a obra sacrificial de Jesus, ela vem para quê? Para trazer o homem de volta como era no princípio, na origem de onde ele foi criado. Amém? Então tudo que a gente está vendo aqui, ali, as consequências após a queda, tudo que vem acontecendo, então o evangelho ele vem corrigindo tudo isso, começando pelo perdão dos pecados. Amém? Então, Gálatas capítulo 3, versículo 28, o apóstolo Paulo vai dizer assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Lembra que quando a palavra de Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Amém? Eles eram um na criação. Amém? Até que Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. Então Deus faz o Adão passar pelo sacrifício da cruz. E agora só para quem veio na semana passada vai entender. Ficou ali 3 dias morto e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, a mulher já estava ali, né?
Né, irmão Samuel? Não é isso? Amém? Adão foi sacrificado para a mulher poder vir. Vocês estão ligados? Amém? Hã? Não, isso aqui é só para provar que os irmãos que estão faltando não estão assistindo no YouTube. Quem está aí? Então, da mesma forma que era na queda, a mulher agora ela vai ser sujeita ao marido, né? O marido vai dominar ela. Agora, na luz do Evangelho, o apóstolo Paulo está dizendo: não tem judeu nem grego, nacionalidade, não tem servo e nem livre, ou em algumas traduções nem senhor e nem servo, e nem macho nem fêmea. Então, no quesito redenção, não tem diferença. Todos vão ser alcançados pela graça, todos vão voltar para ser como era no princípio. Então, quando dentro do casal, lógico que homem e mulher têm papéis diferentes, mas ambos têm a mesma importância. Um não está acima do outro. Amém? Conseguiram compreender? Então o apóstolo Paulo está trazendo isso. Da mesma forma que era quando eles foram criados, homem e mulher eram uma só pessoa, com a queda, o homem agora passa a ter esse domínio, ter essa autoridade, que alguns até, na semana passada a gente falou muito sobre isso, que alguns até interpretam como machismo e tudo mais. À luz do Evangelho, o Cristo crucificado faz a harmonização de todas as coisas como era no princípio. Amém? E só para a gente linkar, a resolução de todas as coisas lá no final da história é o homem de volta no jardim. Toda a humanidade de volta no jardim, onde a presença de Deus se manifesta. Amém? Volta lá para o Gênesis. Quem está aí? Quem está curioso? Cara curioso, né? Do Adão crucificado. Gênesis 3:17. Vamos começar agora. E Adão disse: portanto, destes ouvido a voz da tua mulher. O problema de Adão não foi comer o fruto. Foi dar ouvido para a mulher. Por quê? Deus falou: não coma. A mulher falou: pode comer. Eu comi e não morri. O problema de Deus não está na fruta. Por isso que a Bíblia não diz e não se importa em dizer qual é a fruta. Né? O povo fala: maçã, não interessa. Deus não está preocupado com a fruta. Deus está preocupado em quem você está ouvindo, para quem você está dando ouvidos. Adão deu ouvido para a mulher, então não deu muito certo. Quem está aí? Portanto, destes ouvido a voz da tua mulher, esqueceu da minha voz, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás? Não comerás? Qual a consequência? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Deus ainda não liberou comer carne. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Volta lá no 17. E se você está marcando na sua Bíblia, destaca ali, sublinha ou coloca entre parênteses, enfim. Maldita é a terra por causa de ti. Vocês estão aí? Aqui Deus está estabelecendo um outro princípio.
o ambiente não determina se a bênção de Deus vai estar sobre você ou não. Não foi Adão que ficou maldito por causa da terra. Foi a terra que ficou maldita por causa de Adão. A tua vida não está dando certo por causa do lugar que você está. Ou a tua vida não está dando errado por causa do lugar que você está. A bênção de Deus não está em lugares, a bênção de Deus está em pessoas. Eu vou falar de novo para ver se posso alguma reação. A bênção de Deus não está em lugares, a bênção de Deus está em pessoas. Quem está aí? A primeira consequência da desobediência é a terra se tornou maldita por causa de Adão. Após a terra ficar maldita por causa de Adão, então vai nascer espinhos e cardos. Antes, Adão, como que Adão fazia para comer? Só ia lá e pegava. Agora, vão nascer espinhos no meio, nas árvores. Então ele já não está mais tão fácil. Quem está aí? Está com cara de incrédulo. Então vamos lá, pô. Gênesis 12. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quem está aí? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Então o propósito deles é sair de Harã e ir para Canaã. E eles cumpriram o propósito de chegar em Canaã. Amém? E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Manre, e estavam então os cananeus na terra. Então a terra que Deus havia prometido para Abrão estava ocupada. Amém? Os cananeus estavam lá. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado sul. Então Abrão chegou no lugar onde Deus havia mandado, mas ele ficou circulando. Por quê? Porque a terra estava sendo ocupada. Os cananeus habitavam ali. Amém? Quem está aí? Agora o cenário, como que estava essa terra? Versículo 10. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então a terra que Deus prometeu para Abrão, queria engrandecer o nome dele, que a gente já falou sobre isso, que ele teria muitas posses, que Deus enriqueceria Abrão. A terra que Deus mandou ele ir, era uma terra onde estava havendo fome. A terra estava ocupada,
E estava tendo muita fome, muita miséria naquele lugar. Então o que Abraão fez? Desceu para o Egito. Agora, se a gente fazer o link, aqui na história vai narrar que Sara era uma mulher muito bonita, Abraão já sabia que os caras iam ficar interessados nela, então ele entregou, basicamente na história, Abraão entregou a mulher dele lá para o rei do Egito. Amém? Aí ele pecou e tem todo o contexto. Resumindo, o que aconteceu com o Egito algum tempo depois? Se tornou a nação mais rica da terra. Lembra das épocas de José do Egito? Se tornou a nação mais poderosa da terra. Por quê? Abraão passou por lá. Por mais que ele desobedeceu ali, mas a bênção de Deus já estava sobre ele. Quem está aí? Capítulo 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor. Olha o nível dessa terra. O que significa o Éden, onde Deus plantou o jardim? Terra fértil, terra de delícias. E esse lado aqui, né, dessa região das Campinas, do Jordão, que é onde ficava localizado também Sodoma e Gomorra, era como o jardim de Deus. Ou seja, era uma terra próspera, uma terra fértil. Amém? Como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Agora, o que aconteceu? Qual que é o restante da história? Abrão ficou com o lado do deserto, e pasmem os senhores, prosperou no deserto. E Ló só não foi destruído junto com a cidade e com tudo que tinha lá, porque Abraão intercedeu. Então, a bênção não está em lugares. A bênção de Deus está em pessoas. Por que abrindo um parênteses, por que Ló perdeu tudo? Porque Ló não reconheceu que a prosperidade, o gado dele estava crescendo por conta de Abrão. Porque ele estava andando junto com Abrão. Que era quem tinha a promessa, quem tinha a bênção de Deus com ele. Ele poderia dizer, não, Abrão, eu não quero parar de andar com você. Pega todo o gado para você, todos os pastores com você, só deixa eu andar com você. Ele ia prosperar de novo. Mas o que ele fez? Encheu de orgulho. Não, se eu estou prosperando aqui, eu prospero. Ali onde tem terra fértil, ali onde tem a terra boa, vou ficar multimilionário. E perdeu tudo. Nem a esposa dele saiu. Ficou pelo caminho também. Quem está aí? Por que ele perdeu tudo? Espírito de ingratidão. Quem está aí? Abre rapidinho lá em 1 Coríntios, capítulo 10. A gente já volta lá. Não perde o Gênesis aí. Primeira Coríntios, capítulo 10.
1 Coríntios 10, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Murmuração, em algumas traduções está escrito ingratidão. A murmuração é o mesmo sintoma de ingratidão, porque só murmura quem é ingrato. E a ingratidão atrai para a nossa vida destruição. Quem está aí? Pode voltar lá para o Gênesis. Quem está comigo? Está em Gênesis 13? Tem nada a ver, agora é o 30. Gênesis 30, versículo 25. Vocês estão aí? Estão mesmo? Você tem que ler junto os textos, crente. Nós não vai entender. Gênesis 30, 25. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a... Está na tua Bíblia ou não está? Ele disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Está na tua Bíblia ou não está? Olha o versículo 30, lá no meio do versículo. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Resumindo, por que Labão estava prosperando? Porque Jacó estava trabalhando para ele. O Senhor tem me abençoado por amor a ti. Então o Senhor estava abençoando Labão por amor a Jacó. Quem está aí? É interessante que o Jacó responde depois. Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número. Isso quer dizer que Labão não tinha muita posse. Labão tinha pouco. Até Jacó chegar na vida dele. Quem está aí? Está fazendo sentido? O que nós estamos defendendo aqui através desses textos? A bênção não está em lugares. A bênção está em pessoas. Amém? Gênesis 39. Detalhe. Isso não é lei. É princípio. Não tinha lei ainda. Tudo que vem antes da lei é o quê? Princípio. Amém? Então não interessa se é nova aliança, velha aliança, princípio é princípio. Quem está comigo? Gênesis 39. Então no versículo 1. É esse mesmo. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. Quem está aí?
Não interessa se vão te vender como escravo, não interessa se vão zombar de você, não interessa se vão te rejeitar. O que interessa é se o Senhor está com você. E foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Senhor com letra minúscula, amém? Vendo, pois, o seu senhor com letra minúscula, ou seja, o Potifar, vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de... E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso, de porte e de semblante. Quem está aí? A bênção estava onde? Com José. O Egito já era uma potência econômica, mas mesmo assim, Potifar nunca prosperou tanto quanto quando ele colocou José para administrar seus bens. Quem está aí? Então não vem com essa conversa. Vou ter que trocar de igreja para ficar bem. O problema não está no ambiente, o problema está em você. Quem está aí? Vou ter que mudar de cidade para as coisas darem certo. O problema não está na cidade. A gente acabou de ver aqui. Você pode estar na melhor cidade. Se a bênção de Deus não estiver em você, ou você não estiver com pessoas que estão com a bênção de Deus, não vai fluir. Quem está aí? Às vezes a pessoa chega, né? O inimigo achou uma brecha na minha vida. Como eu e minha esposa costumamos dizer, tu és a brecha. Você mesmo é a brecha. Quem está aí? Se o Senhor estiver com você, prospera. Até no deserto. Às vezes a gente pensa, nossa, por que Jesus permitiu eu passar por um deserto? Para você abençoar aquela terra. Para você ser a prosperidade do lugar. Quem está aí? Está conseguindo compreender? Volta lá para o Gênesis 3. Então a cidade não tem problema, a igreja não tem problema, não é, a maioria das vezes não é seu trabalho o problema. O problema é com quem você está caminhando. Ou se é você que está sendo a brecha. Quem está aí? Gênesis 3,17, vamos ler de novo. Agora você já tem um princípio aqui que você pode começar a praticar. Amém? E Adão disse, portanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Com dor. Não sei se eu falo. Espinhos e cardos também te produzirá.
Não sei se eu falo. Não sei se está preparado. Mas alguém tem que falar, né? Alguém tem que falar. A terra não ficou maldita por causa do Adão? Por causa da desobediência dele? A terra vai retribuir. Quem está aí? A terra retribui. A desobediência de Adão fez com que a terra ficasse maldita. A dor, o espinho, os cardos. Vem por quê? Consequência da desobediência do Adão. Não é que foi Deus que penalizou. É consequência do que ele proporcionou para a terra. Quem está aí? Maldita é a terra por causa de? Então a terra vai retribuir. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Quem está aí? Você, até o momento, já deve ter compreendido que, à luz do Evangelho, todos os nossos pecados são perdoados. Amém? Que nós somos justificados por meio da graça. Amém? Não foi por obras. Quem está aí? Mas o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Toda desobediência tem consequência. Se você é justificado em Cristo Jesus, não é condenação do inferno, mas tem consequência. Porque a terra retribui. É a lei da semeadura. Quem está aí? Pastor, você crê na lei da semeadura de forma totalitária? Não. Porque se eu crer que tudo que eu planto eu colho, eu vou ter que anular a graça de Deus. E a misericórdia. Se não fosse a graça e a misericórdia, a gente colheria tudo o que planta. Mas acredite, você pode pensar que você só planta coisas boas, mas a gente planta mais coisas ruins do que boas. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, se nós fosse colher total tudo que plantamos. Quem está aí? Não que eu ache que Deus não precisa, não, tenho certeza, Deus não precisa de advogado. Mas o entendimento equivocado das pessoas faz elas olharem para Deus com um olhar errado. Por que acontece coisas ruins com pessoas boas? Isso aí não existe. Na verdade, isso só aconteceu uma vez. Foi quando crucificaram Jesus. Então, às vezes você vê acontecendo coisas ruins com uma pessoa, o que precisa vir à nossa mente à luz do Evangelho? Eu também mereci aquilo lá. Por que nós não passamos por certas dificuldades? Graça e misericórdia. Isso é dádiva. Esse é o motivo da gente se alegrar em meio às tribulações. Quem está aí? Você anotou isso então? A terra retribui. Quem está aí? Podemos começar então? Versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher? Nome de sua mulher? Porquanto era a... Era o quê? Fala alto. Ela não vai ter filho só no capítulo 4? Não é mãe quem tem um filho, quem gera um filho no ventre? Por que ela já está sendo chamada de mãe?
Mas se fosse passado, ele está dizendo que nesse momento ela já era mãe de todos. Agora a gente volta na questão da semana passada. Como que multiplica do zero? Vou adiantar já? Lê o capítulo 4. Eu ia falar só semana que vem, mas vamos lá no capítulo 4 rapidinho. E conheceu Adão a Eva. O que é conheceu? Teve relações. Amém? Sua mulher, e ela concebeu e deu à luz e disse: alcancei do Senhor um filho. Alcancei do Senhor um filho. É o que está escrito? Lê de novo. Então por que ela já era mãe? Provavelmente ela já era mãe de mulheres. Por isso, lá do versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Ela já tinha um pouquinho de dor, mas aí agora por causa do pecado vai multiplicar a dor do parto. Então muito provavelmente ela já tinha filhas mulheres. Tanto é que depois, na semana que vem, a gente vai ver. Caim, depois que mata Abel, que ele sai da presença do Senhor, ele volta para a porta do jardim na esperança de conseguir entrar. E quem que ele encontra lá? Suas irmãs, que é onde ele vai começar a descendência dele. Então aí. Ou Deus criou umas mulheres lá do barro para o Caim poder casar. Quem tá aí? Vai dizer que já sabia, não. Você sabia disso? Quem tá aí? Então, chamou de mulher. Chamou Eva. Porquanto era mãe de todos os viventes. Então, muito provavelmente, eles já tinham filhas mulheres. E a Bíblia ela não narra o nascimento de mulheres. Amém? E a Bíblia é machista. Brincadeira. Podemos continuar? Já está na hora de acabar. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de? E os vestiu. Então, por causa de Adão, agora o primeiro ser vivente morreu. E como vai vestir de pele se um animal morrer? Se você for levar em consideração toda a doutrina bíblica, muito provavelmente era um cordeiro. Que João vai dizer: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quem tá aí? Mas também poderia ser a novilha vermelha, né? Enfim. Aqui nós já falamos na semana passada, quando a gente leu que eles cozeram folhas de figueira para se cobrir. Folhas de figueira não cobrem pecado. Amém? Não cobre a nudez. Tá, mas depois eu falo sobre isso aqui, que você não está preparado agora. Não, eu vou falar. Eu falo. Esse texto, esse versículo 21, a gente consegue aplicar ele naquilo que nós já lemos. Eu poderia até ler com vocês. Mas como a gente já leu, não vamos abrir de novo. 1 Coríntios 15, 45, que fala do Adão natural e do segundo Adão que é celestial. Um que é da carne e um que é espírito vivificante, que é Cristo. Amém? Então aqui está a figura da lei da representatividade, que eu já comentei. Lembra quando Davi e Golias foram guerrear? Não era basicamente Davi e Golias. Eles colocavam 2 guerreiros para representar a nação. Ou seja, eram os filisteus
com o povo de Deus, o povo de Israel. Amém? Então aqui está a lei da representatividade. Pela lei da representatividade, nós fomos feitos pecadores, por natureza. Amém? Todo ser humano nasce com a natureza do pecado. Mas em Cristo Jesus todos somos justificados. Amém? Pergunta agora. Não é injusto alguém que não cometeu nenhum pecado ser considerado pecador? Que um bebê, você há de convir comigo que um bebê não tem atos de pecado. Porém, ele nasce com a natureza do pecador. Isso não parece, a um primeiro momento, injusto? Não deveria ser tratado um pecador só quando comete um pecado? Por que em Adão todos foram feitos pecados? O que Deus está dizendo? O homem da sua natureza poderia ser o Adão, poderia ser o Noé, poderia ser o Abraão, poderia ser o João, poderia ser o Léo, poderia ser o Arthur, poderia ser o Samuel, poderia ser o Luiz, o Marquinhos, poderia ser quem fosse que estivesse no lugar de Adão e ia comer o fruto. Porque faz parte da natureza. Quem está aí? Então não importa quem era lá. Quando eu chegar no céu eu vou tirar satisfações com Adão, porque por que ele foi comer o fruto? Eu fui comer o fruto porque se você estivesse no lugar dele também comeria. Pastor, me prova isso. Você cometeu pecado hoje, por exemplo. E ainda tentou se justificar. Eu xinguei, mas também se me tirou do sério. Igual Adão, foi a mulher que o Senhor me deu. Você está igualzinho. Como assim? Quem está aí? Xinguei o time lá, mas também tomou uma surra lá do Atlético Paranaense. Em casa. Quem está aí? Viu? A tua risada te condena. Revela que o Adão está aí dentro. O que a gente faz para resolver o Adão sair? Como diziam antigamente, vamos pregar sobre o inferno. Sabe qual que é o problema de pregar sobre o inferno? É que pregaram sobre o inferno a vida toda, nós nunca parou de pecar. Se pelo menos resolvesse. Quem está aí? Vamos tentar pelo que a Bíblia nos dá, né? Que é falar da graça de Deus. O povo sabe tanto do inferno que tem coisa que o povo sabe que nem está escrito na Bíblia sobre o inferno. Isso é incrível. Mas e não resolveu o problema do pecado. O povo continua pecando. Quem está aí? Você está conseguindo compreender? O Gênesis, para mim, esses 4 primeiros capítulos, para mim, eu acho que é um consenso até geral, entre a maioria dos teólogos. É a base, é o alicerce de tudo. Então, você pode começar estudando a partir do próximo módulo? Pode, você vai entender muita coisa. Só que aqui está todo o alicerce. Só essas questões que a gente está vendo hoje, a gente viu na semana passada e retrasada, desse capítulo 3, a gente vai mudando a perspectiva e a forma com que nós olhamos para a natureza de Deus. Você começa a ver que não tem nada de injustiça. Começa a ver que não tem nada por acaso. Não é só porque o homem desobedeceu, Deus ficou emburrado e tirou ele do jardim. Deus ficou emburrado e começou a dar consequências. Não, as consequências da desobediência foi, por exemplo, no caso de Adão, fez a terra retribuir. A terra ficou maldita por causa da desobediência dele. Se ele tivesse obedecido, estava tudo certo. Quem está aí? Vamos continuar? Versículo 22. Estou acabando. Introdução.
Uhum. Uhum. E na verdade não precisa nem ir longe. Tem muito crente que tem essa visão de Deus. Por que você vai na igreja? Porque senão eu vou para o inferno. Ele já está demonstrando a visão que ele tem de Deus. Ele tem medo de Deus, ele tem medo da consequência. E todo o evangelho é baseado no amor. Eles só eram abençoados. Jacó, José. Por quê? Porque Deus os amava. Quem está aí? Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Tudo que fazemos é baseado no amor e não no medo. Quem está aí? Então, por que tem muitas pessoas que desviam, por exemplo? Desvia daí, tem que voltar para a igreja, não sei o quê. E eles têm essa visão do Deus vingativo. Não, porque eu pequei uma vez, agora... Deus já sabia que você ia pecar, né? Quem está aí? Então isso aqui é muito importante para a gente começar a ver Deus como verdadeiramente Ele é. É a expressão de sua natureza. Amém? Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Quem está aí? Se Deus é bom, como nós estamos tentando olhar essa outra visão do Gênesis 3, se Deus é bom, se Deus nos ama, se Deus é perdoador, por que não perdoou o diabo? Não resumi a história? Não estava tudo resolvido? Por que de cara ele já condenou o diabo? Vamos ler o texto de novo, para você ver. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então por que o diabo não tem perdão? Porque ele é um ser eterno. A partir do momento que corrompeu seu coração, ele se tornou eternamente pecador. É por isso que Deus vai tirar o homem do jardim agora. Vai proteger a árvore da vida. Por quê? Agora o homem está no estado de pecado. Se ele comer do fruto da árvore da vida, ele também vai se tornar pecador eterno. Sem probabilidade de redenção. Sem possibilidade de redenção. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se o homem se torna eterno, não tem redenção. Quem está aí? Então, Deus tirar o homem do jardim, proteger com a espada inflamada, não é castigo. É proteção. Quem está aí? Está fazendo sentido? É por isso que às vezes aos nossos olhos, a gente olha para algumas coisas, deseja e fala, isso é bom. E Deus não nos entrega. Por quê? Não estou merecendo? A gente já está aprendendo que por mérito ninguém recebe nada. Deus está te protegendo. Porque aos nossos olhos, lendo o texto, a árvore da vida, o fruto da árvore da vida não é bom? Não é o que nós almejamos, a eternidade? O fruto da árvore da vida não pode proporcionar à humanidade a eternidade? Lembrando que essa árvore da vida é Cristo. Amém? Lá depois nós vamos ver, lá na escatologia. E a eternidade não é bom? Por que Deus está me tirando de algo bom? O jardim não era um lugar maravilhoso?
Se a gente vem com as lentes do diabo, nós vamos olhar para Deus com o olhar de um Deus privador, que me privou de coisas boas. Eu já expliquei lá atrás na saga de Lúcifer, lembra? Então, o fato de Deus tirar eles do jardim não é castigo. É o quê? Proteção. Vamos para um exemplo bíblico? Quem conhece Moisés? Quem já leu sobre a história, conhece a história de Moisés? Amém? Ele não subiu no monte? Não foi orar a Deus? Deus não deu os 10 mandamentos para ele? Sim ou não? E não foi escrito por Deus? Moisés era o líder, amém? De todo aquele povo. Quando Moisés está descendo de lá do monte, com as pedras que Deus escreveu, as leis de Deus, está chegando, parceirão lá. Quando ele chega perto do acampamento onde o povo estava, o que o povo está fazendo? O que o povo estava fazendo? O que Moisés fez? É tão brabo que ele deve ter ficado, né? Por que Moisés quebrou as tábuas da lei que Deus escreveu? Porque se o povo que estava lá, adorando bezerro de ouro, lê os mandamentos, eles já não são mais inocentes. Está lá escrito: não terás outro Deus além de mim. Não farás para aqui imagem de escultura. O que Deus ia fazer com o povo? Ia exterminar tudo. Porque eles iam ver a lei, agora eles não são mais inocentes. O que Moisés fez? Quebrou as tábuas da lei. Por quê? Porque Moisés é pastor. O pastor protege. Quem está aí? Não foi que ele ficou irado. Ele protegeu o povo. Tanto é, qual que é a consequência? Teve que subir lá e escrever com as próprias mãos. E na época era... Quem está aí? Não vou escrever de novo não, meu amigo. Agora é com você, ninguém mandou quebrar. Eu queria matar o povo, você não deixou? Foi proteger esse povinho aí? Então, às vezes, a gente não entende, né? Por que às vezes você fala: pastor, vou ir para tal caminho. Pastor, não vai. O pastor não quer que eu seja feliz. O pastor não quer que eu fique com a pessoa que eu amo. O pastor não quer que eu tenha sucesso no trabalho. Não, o pastor está vendo além do que você está conseguindo enxergar. Pastor que é pastor protege. Quem está aí? Eu às vezes duvido do meu pastoreio, né? Vê a natureza da... deixa eu pra cá. Quem tá aí? Mas eu tô aprendendo, né? Posso aprender também? Bem, crente. Você ficou escandalizado. Vamos desenhar o jardim? O cenário aqui? O que tem aqui no cenário? Você pode me ajudar? O que é isso? Jardim, amém? Lembra que ele tem os 4 braços do rio? Amém? O que tem no meio do jardim? O que tem no meio do jardim? Teve uns aí que já tinham pecado também, igual a Eva. Não estava vendo a árvore lá no meio. O que mais que tem aí no cenário? Ixi, como que desenha querubim, crente? Faz de conta que isso aqui é o portão do jardim. Amém? Olha pelos olhos da fé. E pelos olhos da fé, faz de conta que isso aqui são 2 querubins. Amém? O que mais que tem ali?
Uma hora Deus vai colocar na minha vida um desenhista. Enquanto eu vou falando, ele vai desenhando. Como que desenha uma espada, gente? Faz de conta que é uma espada. E ela tá em Super Saiyajin. É que você não tá olhando com os olhos da fé. Você tá com os olhos da carne. Quem tá aí? Quem der risada não vai pro céu. Isso é tanta vontade de não ir pro céu, crente? Quem tá aí? Eu ia até desenhar o Adão e a Eva ali, mas eu acho que não vai ficar legal, né? É melhor ficar por aí. Qual é o acesso para a árvore da vida agora? Ou para a vida eterna? Passar pelos querubins e vencer a espada. Quem tá aí? Abre lá em Lucas. Quem quer ir para casa diz amém. Então, crente, hein? Os meus desenhos são melhor que um show de stand-up, fala a verdade. É mais santo, pelo menos. Quem tá aí? Lucas capítulo 2. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Inclusive, sobre essa passagem, recomendo para vocês depois ouvirem a canção de Simeão, do Drops. A música é linda. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e levou a Deus e disse: Agora, Senhor, despegues em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Dando uma pausa aqui, Simeão já era um idoso. Às vezes a gente fica na hiperatividade e naquela angústia de, meu Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus. Simeão já era velho. E ele esperou a vida inteira com a promessa de que ele veria o Salvador. Como que Simeão cumpriu o propósito dele? Indo no templo no dia que o Espírito Santo conduziu, vivendo o menino Jesus.
Aí já vem o primeiro ponto. Provavelmente ele já tinha frequentado o templo outras vezes. Qual que é o problema? Por que ele não cumpriu o propósito antes? Porque não adianta ir no templo e não ver Jesus. Ah, não entendeu? Eu vou continuar. Para viver o chamado, para viver a vontade de Deus, você precisa no mínimo ir no templo e ver Jesus. Quem tá aí? Fica no ar aí, daí você interpreta. Você vê o que está faltando aí. Às vezes tá frequentando prédio de igreja, não vai mudar em nada a sua vida. Quem tá aí? Versículo 32. Luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Versículo 35. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Esse aqui é para outro dia. Tinha uma outra marcação. Quem tá aí? Não tem uma espada ali? Quem é essa espada? Ou o que é essa espada, né? Melhor dizer. Quem falou, fala alto. É a lei. Quem tá aí? É que eu tô tentando lembrar de outro texto aqui. Ah, eu achei. Calma, crente, eu não tive tempo de estudar tudo hoje. Viu o que dá não preparar para isso? Na semana que vem eu trago. O que é a espada? A lei que Deus deu a Moisés. Amém? 613 leis. Como que eu faço para ter acesso à vida eterna? Cumprir a lei. Só isso. Na real, por que existe a lei? Por que existe o Antigo Testamento? Se, em teoria, o que nos interessa é o Novo Testamento. Através da história do povo de Israel, Deus prova, comprova várias vezes que pela força do nosso braço não vai ser possível. Por mérito, não vai dar. Por cumprir a lei, toda a vontade de Deus, impossível. Pelas obras das nossas mãos, não vai dar. É só para isso que tem no Antigo Testamento, basicamente. A história de Israel, tem ela na Bíblia. Só para nos provar. Deus pode amassagear seu ego, dizendo, você é meu escolhidinho, meu preferido. Pode caminhar e aonde Deus mandar, igual o povo de Israel foi. O problema deles é a mentalidade do mérito. A força do braço. O Antigo Testamento está ali só para isso. O que Simeão falou sobre Jesus? Olha o versículo 35 lá. E uma espada transpassará também a sua alma. Quem está aí?
O texto que eu estava tentando achar, que eu acabei não conseguindo de imediato, é em João, onde ele fala que ele cumpriu a lei. Não vim para destruir a lei, eu acho que é capítulo 3 por ali. Ou é o 6? Queria muito lembrar esse texto para mostrar para vocês. Aqui, achei. Capítulo 5. Versículo 40. Vamos ler do 40. 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Quem está aí? Que Escritura que ele estava examinando? Qual Escritura ele estava examinando? Moisés e os profetas. Essa era a Bíblia que eles tinham, o Antigo Testamento. Amém? Então é o que Jesus está falando com eles. Ó. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Quem está aí? Então Jesus está dizendo, a única forma de vocês terem acesso à árvore da vida, ou seja, a vida eterna, vocês julgam estar na lei. Mas a lei não está ali porque vocês vão ser capazes de cumprir e acessar. A lei está ali para testificar de mim. Porque a lei traz as minhas características. A lei revela a minha santidade. Quem está aí? A lei revela a minha perfeição. Vocês jamais vão conseguir. É basicamente isso que Jesus está dizendo. E não quereis vir a mim para terdes vida. E não recebo glória dos homens. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para o meu Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Quando ele cita aqui Moisés, ele está se referindo à lei. A lei acusa vocês. E vocês estão esperando a vida eterna vir dela. Quem está aí? Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Não foi o que eu acabei de falar? A lei descreve Cristo. Amém? A santidade de Cristo. As características dele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Quem está aí? O que o Simeão estava dizendo basicamente? Esse só é salvador porque ele vai enfrentar a espada. E a espada vai transpassar sua alma. O que é a espada? A lei. Não está escrito que Jesus veio para cumprir a lei? Ou seja, Jesus veio para vencer a espada. Quem está aí? Essa espada que é impossível para os seres humanos, um homem comum vencer, Cristo venceu por nós. Quem está aí? A espada deixou nele marcas. E o que aconteceu? Abre lá em Hebreus.
Vocês estão com essa cara de incrédulo, eu tenho que mostrar na Bíblia. Quem está em Hebreus? Capítulo 10. O caminho para a árvore da vida, então, está bloqueado. Sim ou não? Quem está aí no capítulo 10? Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue, versículo 20, pelo novo e vivo, quem está aí? Não deu glória porque não entendeu. Jesus disse, eu sou. O caminho está bloqueado pela lei, amém? Mas ele venceu a espada. E agora ele abriu um novo e vivo caminho, que nós chamamos graça. O caminho da espada era o quê? O caminho da lei, o caminho do mérito. Agora Cristo veio e a espada que Simeão diz que transpassaria sua própria alma, que é a lei, cumpriu a lei, venceu a lei. Para quê? Como diz Hebreus, pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Se você está entendendo, vai dando glória, crente. Vai anotando e dando glória. Pelo novo e vivo glória caminho. Que ele nos consagrou pelo véu. Que véu? Isto é, pela sua carne. Quem está aí? Quem sabe o que significa a palavra consagrou? Quando você usa o termo, tirei um momento de consagração, Senhor. Ou consagrei algo a Deus. A palavra consagrou seria até um termo talvez mais adequado para aquilo que nós chamamos de eu jejuei hoje. Talvez o termo mais adequado seria um momento de consagração. Porque jejum, basicamente, o significado da palavra é abstinência de alimento. E o ideal propósito do jejum é a consagração. E o que significa consagração? Dedicar exclusivamente. Então, olha ali. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos dedicou exclusivamente pelo véu, isto é, pela sua carne. Quem está aí? Então, por isso que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade. Como que é que jejua do jeito certo? Além da abstinência de alimento, você precisa se abster
o correto seria, se você tem as condições necessárias, tem que trabalhar, estudar, enfim, você consagra esse jejum, que é o quê? Você vai abrir mão de toda a distração e vai ter essa dedicação exclusiva ao Senhor. Amém? Sem celular, sem televisão, tirar toda... Isso seria um verdadeiro jejum. Que é o que nós só falamos assim, jejum consagrado ao Senhor. Senão, jejum sem consagração é passar fome. Quem está aí? Então, o jejum consagrado ao Senhor é um momento, aquelas horas dedicadas exclusivamente ao Senhor. Você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai conversar com Jesus, você vai cantar para Jesus. Isso é um jejum consagrado ao Senhor, jejum de crente. Você fazer jejum, ficar sem comer, está passando fome. E não consagrar. Até quando você vai fazer uma cirurgia, um negócio, o médico também pede para você em jejum. Quem está aí? Então, o texto está dizendo que Jesus consagrou e dedicou exclusivamente esse caminho para nós. Vocês estão aí? Você está conseguindo entender? Olhe para cá. Você está conseguindo entender a natureza de Deus? Que Deus não os tirou do jardim como punição, mas como proteção? Você está conseguindo entender que você até hoje não foi... Jesus não te salvou lá e te levou para o céu imediatamente? Porque senão você ia continuar o mesmo pecador? Ia comer do fruto e ia ficar eternamente pecador? Sem poder desfrutar da presença de Deus? É por isso que Jesus nos salva e nos deixa aqui para o processo de santificação. Quem está aí? Nem? Então Deus não é esse carrasco que apresentaram. Faz isso que Deus castiga. Daí você achou que Deus é o velhinho barbudo, fica lá no céu só esperando você pisar na bola para te castigar e te massacrar. Deus só os tirou do jardim por proteção. É por isso, por exemplo, da habilitação só ser permitida a partir dos 18, por exemplo. Por quê? Proteção. E você pega um adolescente, 17, 16, 15 anos, alguém fecha ele quer ir lá fechar a pessoa também. Alguém xinga ele no trânsito, ele quer xingar também. Por quê? Porque não tem maturidade. Então não tira a carteira antes. Por quê? Proteção. Quem tá aí? Ah, mas os velhos também faz. Mas é que tem os caras de 30, 40 com cabeça de 15. Hoje em dia está sendo comum, faz parte. Quem tá aí? Apocalipse 22. Para a gente encerrar. Tá um delay aí que está demonstrando uma falsidade sem limite. Os irmãos loucos para ir para debaixo das cobertas, eu sei. Vocês estão aí no Apocalipse 22? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, aqui ele está descrevendo a Nova Jerusalém, né? No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio, estava a árvore... Volta no começo do versículo.
Qual área geograficamente estava? No meio da praça. E de um e de outro lado do rio estava a árvore que produz, dando seu fruto de mês em. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aqui só depois. Mas essa árvore dá fruto de mês a? Quem está aí? O que você faz de mês em mês? A ceia. Por quê? O que diz o texto da ceia? Fazer isso em memória, anunciando a morte do Senhor até que Ele vem. Então a ceia é um memorial. A ceia é em memória. A gente está lembrando o que vamos viver. A ceia aponta para a árvore da vida, que é Cristo, que dá um fruto a cada mês. Quem está aí? E assim, de mês em mês, nós lembramos que um novo caminho foi aberto. Caminho da graça, pelo sangue de Jesus. Quem está aí? Então agora, nós vamos ceiar, brincadeira. Todas as vezes que nós vamos participar da ceia, você vai lembrar disso aqui. Você vai lembrar da árvore da vida. E é Cristo. E o que é a ceia? Esse é meu corpo e esse é o meu sangue. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então nós já estamos anunciando que nós temos o acesso à árvore da vida. Por isso nós podemos nos achegar diante do santuário de Deus com ousadia, confiança. Amém? Você crê nisso? Alguma pergunta? Eu fico na dúvida. Quando ninguém faz pergunta, eu penso, ou eu expliquei muito bem, ou não entenderam nada. Nem deu para perguntar. Amém? Hoje eu estou de parabéns. É 15 para as 10. Eu estou mais de parabéns ainda que eu tomei só uma garrafa d'água. A regra é que tem que acabar as duas, né? Abre aí de novo. Amém, crente? Deu para concluir o capítulo 3, então? Compreenderam? Viu como que Deus não é tão mau igual se pensava? Ele é provedor, Ele é abençoador, Ele é protetor. Vamos ficar de pé? Agora não tem mais a caixinha. Tinha que pegar a gavetinha lá para encaixar ali e puxar mais para cá para os irmãos, se forem saindo, quiser apertar. Alguém pode fazer isso para gente? Tá lá na cadeira, lá em cima a gavetinha. Lá em cima, a galeria. É que se colocar, cai para baixo. Tem uma gavetinha que vai lá. Aqui, ó, Luiz. Isso. Então nós vamos orar agradecendo a Deus. E você pode ter, na hora que for saindo, tem a liberdade de fazer suas contribuições, oferta de gratidão, conforme cada um sentir no seu coração, não por necessidade. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de mais uma vez estarmos aqui na sua presença, meditando na sua palavra. Muito obrigado pela sua graça, Pai, que se revela em todos os lugares nas Escrituras, essa graça que faz parte da sua natureza. Muito obrigado por ter nos enviado
Cristo Jesus para morrer por nós, para sofrer no nosso lugar. Muito obrigado por esse novo caminho que o Senhor abriu, para que nós possamos ter acesso à sua presença, acesso à eternidade, acesso ao jardim novamente, ao lugar onde, desde o início, desde o princípio, o Senhor planejou que estivéssemos. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos esclarecido e que o sentimento que nós possamos sair daqui essa noite é que estamos um pouquinho mais próximos do Senhor, que te conhecemos um pouquinho mais, conhecemos a sua natureza e isso nos dá confiança para que a gente possa gerar ou construir uma intimidade com o Senhor, porque a partir daquilo que conhecemos do Senhor, é aquilo que nós conseguimos nos abrir nosso coração, confessar as nossas culpas, e assim nós achamos graça aos olhos do Senhor, alcançamos misericórdia. Pai, que a Tua graça não venha gerar para alguns motivo de libertinagem ou de qualquer outro tipo de desculpa para pecar, mas que a Tua graça venha fortalecer a nossa fé e nos conduzir para a santidade, e esse é o propósito do entendimento, de uma compreensão real do que é a graça do Senhor. Pai, que o Senhor possa confirmar essa palavra nos nossos corações, continuar ministrando nas nossas vidas, e que em tudo o que fazemos possamos fazer para a glória do Senhor, e que tudo que lermos, tudo que aprendermos sobre o Senhor, nós possamos encontrar ali a Tua graça, e que é esse lugar de descanso. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é fiel e verdadeiro, e o Senhor tem sempre cuidado de nós. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Todos dizem: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, nos faz habitar em segurança. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Eu posso comer.